Oi, pessoal! A temática desse vídeo de hoje é um pouquinho diferente. A gente vai conversar sobre as principais e recentes decisões da área trabalhista. Então, para isso, nós separamos várias decisões aí que são importantes do final, do período final agora de 2020, e nós vamos conversar com vocês sobre elas. Vamos lá? Pessoal, então a gente separou decisões, recentes e que a gente achou interessante o assunto, importante, para conversar com vocês nesse vídeo. Essas decisões, elas são tanto de primeiro grau quanto de segundo grau. O que isso significa? O primeiro grau é quando o processo tem aquelas primeiras etapas de audiência, de provas, e aí então o juiz de primeiro grau vai dar a sentença, a primeira decisão do processo, que vai oferecer aí a conclusão sobre os assuntos que estão sendo pedidos. E as de segundo grau já são em fase de recurso. Então, no nosso caso aqui de Santa Catarina, o processo é enviado para Florianópolis, para que os desembargadores, que são os juízes também, para que eles analisem novamente o caso e deem então essa segunda decisão. Então, a gente trouxe tanto decisão de primeiro quanto de segundo grau para a gente conversar nesse vídeo aqui de hoje. Vamos então para a primeira decisão, que nós trouxemos aqui para vocês. Essa decisão que eu vou colocar na tela é sobre um caso de bancário e função de confiança. Por quê? Nesse caso, o bancário ele não recebia as horas extras por, supostamente exercer um cargo de confiança. E aí a decisão que está aí na tela, ela fala justamente que o enquadramento do bancário nessa exceção de cargo de confiança exige que fique comprovado atribuições de confiança, ou seja, ele tem que realmente ter o poder de tomar decisões importantes, como se fosse um chefe, um dono da empresa, poderes de contratar, demitir funcionários, de dar desconto nos produtos que são vendidos lá no banco, várias atribuições que na realidade nesse caso aqui o bancário não tinha. E além disso, também fala da percepção de gratificação de ao menos 1/3 do salário do cargo. Então, além disso, ele precisava receber uma remuneração maior para realmente ficar configurado esse cargo de confiança. Como os requisitos não foram preenchidos, lembrando que tem que preencher todos eles. Se ficar faltando só um, já não preenche tudo que precisa. Então, como os requisitos não ficaram preenchidos, ele não ficou enquadrado nessa questão do cargo de confiança, e aí ele tem sim direito a receber as horas extras que ele prestou, Nesse caso aqui dos bancários, a gratificação é de pelo menos 1/3 do salário. A regra geral para outros funcionários é que seja 40% superior à remuneração, 40% superior ao salário. Igual a essa decisão que eu já vou colocar para vocês também aqui na tela, que também é sobre cargo de confiança e horas extras, mas dessa vez é sobre um gerente, um supervisor, um coordenador, talvez se encaixe mais na realidade do pessoal que assiste aqui o vídeo. Justamente nessa decisão foi falado no mesmo sentido daquela outra do bancário que eu mostrei. Tá falando que para o empregado se enquadrar nessa exceção do artigo 62, que é o artigo que fala do cargo de confiança, é necessário que ele tenha efetivamente os poderes de mando nas dependências da empresa, ou seja, ele tem que realmente ter os poderes de gestão, ele vai contratar o funcionário que quiser, vai demitir o funcionário que quiser, no momento em que for necessário ele vai comprar o lanche com dinheiro da empresa sem pedir permissão, ele vai ter autonomia para determinar o horário que a loja ou a indústria vai abrir, vai fechar. Então, escolhi que o estabelecimento hoje vai funcionar do horário X a Y, é ele quem vai decidir isso. E mais outras atribuições, mas todas nesse mesmo sentido, ou seja, ele tem que ter o poder de decisão. E além disso, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, ele tem que estar recebendo essa gratificação de 40% do salário. Então, de novo, 2 requisitos e os 2 precisam estar preenchidos ao mesmo tempo. Senão, não vai ficar configurada essa questão do cargo de confiança. E então, quando ela é afastada, quando a pessoa de fato não se encaixa em cargo de confiança, ela tem direito a receber as horas extras. Essa decisão que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, de novo ela disse que essa pessoa, que esse gerente, que esse supervisor, ele tinha sim direito às horas extras, porque não preencheu os requisitos. A segunda decisão que eu trouxe para vocês também fala sobre horas extras,
mas dessa vez é para motoristas. Por quê? Geralmente, as pessoas que exercem atividade externa, elas, ficam fora da empresa, não trabalham, na filial, assim, interno. Elas fazem as entregas, fazem a rota do produto até um destino, e aí elas trabalham fora, trabalham o trabalho externo, que se chama. Quando não há a possibilidade de controle, de fato essas pessoas não têm direito a receber as horas extras. Mas é muito frequente, e inclusive essa decisão é nesse sentido, que quando há a possibilidade de controle, aquele motorista, aquele trabalhador externo, ele tem sim o direito de receber as horas extras. E aqui fala bem claramente, que só o simples fato de exercer atividade externa não quer dizer que ele não vai receber as horas extras. Tem que ficar demonstrado que realmente não tem como controlar. Se tem alguma possibilidade de controle, esse funcionário já vai ter direito às horas extras. E o que seria essa possibilidade, No caso de um motorista de viagens longas, por exemplo, ele tem um caminhão que é rastreado por satélite, muitas vezes. Então, por exemplo, isso já se mostra como uma possibilidade de controle. Quando é um motorista de viagens um pouco mais curtas, muitas vezes ele já tem o local de entrega definido, às vezes recebe ligações para trocar o local, então está em contato durante o dia todo com o pessoal da empresa, que vai determinando qual a rota, fazendo ajustes. Então, novamente, pelo telefone, a empresa pode sim ter controle, de quais os momentos que ele está trabalhando ou não. Além disso, tem tacógrafo e vários outros meios de controle. Então, sempre que verificada que tem a possibilidade de controle, o funcionário que trabalha, de forma externa, ele vai ter direito às horas extras. Mais uma decisão que eu trouxe aqui para comentar com vocês é sobre a questão do parcelamento das verbas rescisórias, Quando o funcionário ele é demitido, ele tem que receber a sua saída. E como a gente está em um período aí um pouco difícil, financeiramente para as empresas, algumas estão tentando fazer esse parcelamento das verbas rescisórias. Mas isso não pode ocorrer, porque as verbas rescisórias, elas foram feitas para serem pagas de uma vez só. Então, em uma vez só é feito o pagamento. Quando a empresa tenta fazer esse parcelamento, como no caso aqui que eu estou trazendo para vocês e colocando na tela a decisão, essa tentativa de acordo, de parcelamento, foi feita inclusive através da justiça. E o juiz disse aqui nessa decisão que ele não iria aceitar esse tipo de acordo para parcelar, justamente porque o funcionário ele estava abrindo mão dos seus direitos, ou seja, de receber as verbas rescisórias de uma vez só, para receber parcelado, mas ele não recebia nada em troca disso, ele simplesmente estava abrindo mão de direitos sem receber nenhuma vantagem para ele. Então, na verdade, isso não seria nenhum acordo, Porque um acordo é quando há vantagem para as duas partes. E nesse caso aqui, a única vantagem que tinha era para a empresa, que iria poder parcelar, as verbas rescisórias. Sendo assim, nesse caso aqui, o juiz disse que não aceitava esse acordo, não deu o ok, e aí o acordo não foi feito, para que fosse parcelado as verbas rescisórias. Por fim, então, a quarta e última decisão que eu trouxe aqui para conversar com vocês, também do finalzinho agora de 2020, é sobre o parcelamento do FGTS. Novamente, por conta dessa situação financeira um pouco difícil, surgiu uma MP, uma lei, que disse que podia parcelar o pagamento de alguns meses aí do FGTS, Então, algumas empresas, elas não efetivaram, não fizeram o pagamento, o depósito do FGTS ali dos meses de abril, maio, alguns ali próximos dessa data. E elas poderiam parcelar, e pagando aos pouquinhos, esses meses que ficaram para trás. O que acontece? No momento em que o funcionário é demitido, ele vai precisar usar esses valores de FGTS. E a lei que foi feita para esse período aí de pandemia justamente fala que pode fazer o parcelamento sim, então está autorizado, porque o funcionário não vai mexer naquele dinheiro, enquanto ele ainda estiver trabalhando, mas no momento em que ele for demitido, precisa depositar todos esses valores que estão pendentes, justamente porque ele vai usar o dinheiro, ele vai sacar o FGTS. Então, essa decisão que eu estou colocando aqui na tela para vocês, está justamente falando, o parcelamento é sim autorizado, mas nesse caso, o funcionário ele já foi demitido. Então, é necessário que você, empresa, faça o pagamento no momento em que ele for demitido. E como ele não fez, como a empresa não fez o pagamento desse parcelamento de FGTS, ela foi condenada
aqui no processo a justamente depositar, né, os valores que estavam pendentes, porque já passou o prazo que ela teria para depositar, que seria no momento da saída daquele funcionário. Além dessas decisões que eu trouxe, pessoal, né, tiveram várias outras no final de 2020, durante todo o ano de 2020, que foram super importantes. Mas como a gente tem também um tempo limitado, não quer fazer um vídeo muito extenso para ficar cansativo aqui, a gente separou as 4 que a gente achou de temas interessantes, que era legal comentar, explicar por que foi decidido assim e que talvez se aproximem mais também dos assuntos que vocês têm aí dúvidas, né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo em que a gente conversa sobre as decisões recentes e explica um pouco elas, deixem nos comentários para a gente continuar fazendo mais vídeos nesse estilo, né? Se inscrevam também aqui no nosso canal, curtam o vídeo e eu agradeço a todos que ficaram até aqui ao final, né? Até o final e até mais!